Isso faz parte da estratégia para conter a China. Está muito claro que a China está crescendo muito rapidamente e se tornando uma alternativa aos Estados Unidos e à Alemanha. A ascensão da China é muito diferente da ascensão da União Soviética. A União Soviética era muito mais contida. Seu papel na esfera internacional era muito diferente, especialmente no âmbito político. Vamos talvez seguir em frente agora com nossa discussão e falar um pouco mais sobre o seu trabalho no seu próprio canal, o Global Left Perspective, que você está tentando trazer. Seu canal está prestes a alcançar 100 mil inscritos. E você tem recebido uma grande variedade de convidados e pensadores do mundo todo. Qual é a sua principal motivação? E quais perspectivas mais te interessam? And which perspectives are you most interested in? Sempre tivemos interesse em um diálogo global, considerando que vivemos em um mundo globalizado e que são as grandes corporações, os grandes empresários, cujas vozes se tornaram muito mais globalizadas. E, de certa forma, a ironia é que a esquerda, que geralmente é mais internacionalista, perdeu esses espaços. Essa é uma das nossas motivações para estabelecer um diálogo global, onde possamos nos desvincular dos nossos quadros nacionais e nacionalistas e pensar sobre justiça a partir de uma perspectiva mais neutra, ou o que Adam Smith chamaria de espectador imparcial. Então, esse é um dos objetivos. Claro, a Índia é importante, já que é o país mais populoso, e temos pouquíssimos veículos de mídia progressista vindos da Índia que se concentram em política global. Mesmo os poucos que existem não são progressistas e, na prática, não intervêm na política global. O que eles fazem é intervir nos debates globais a partir de uma posição nacionalista indiana. Então, esse é o centro dos poucos veículos de mídia da Índia que sequer se dedicam à política global. Achamos que existe uma grande lacuna a ser preenchida aí. Em termos de dialogar com um público amplo, nos consideramos parte, na falta de uma palavra melhor, da mídia alternativa progressista, que desafia as narrativas dominantes. Nós não nos consideramos sozinhos nisso. O que tentamos fazer é acompanhar a maioria dos veículos progressistas e o que eles fazem, e tentamos acrescentar algo novo a isso. Claro, às vezes precisamos contar com as mesmas figuras por causa das condições de mercado, dos algoritmos e da acessibilidade. Situações em que é necessário trazer vozes semelhantes. Mas mesmo quando trazemos as mesmas vozes, tentamos fazer perguntas diferentes. Não porque achamos que nossas perguntas são as mais importantes, mas porque acreditamos que isso pode trazer uma perspectiva diferente para esse espaço compartilhado, do qual nos consideramos parte. Acho que é aí que estamos. Quero voltar a essa entrevista que você fez com John Mearsheimer, porque uma das coisas que gostei muito foi que você o confrontou. Quero dizer, você se concentrou em um ponto que eu acredito que o John Mearsheimer, que novamente devo dizer, é uma pessoa que respeito muito, porque eu percebo como alguém intelectualmente muito honesto na forma como se mantém fiel às suas teorias. E também porque tem a coragem, por exemplo, de escrever um livro inteiro e sustentar sua posição sobre o lobby israelense. Isso, por si só, já merece muitos elogios. Mas, ao mesmo tempo, ele parece ter um certo ponto cego quando se trata da China ou da Índia, questão na qual você trabalhou e o questionou. Qual foi sua principal conclusão daquela discussão que teve com ele? Sim, acho que o ponto principal nessa sessão, quero dizer, foi uma entrevista longa cobrindo diferentes segmentos. Mas o segmento sobre o qual você estava falando, acredito que a principal diferença é a seguinte.
A presença dos Estados Unidos na Ásia cria uma polarização maior, que faz com que conflitos de fronteira ou disputas territoriais escalem para um conflito muito maior de interesses estratégicos. Ou será que esses estados asiáticos não se aceitam mutuamente, estão em guerra constante entre si, e os Estados Unidos guiam e tentam criar de fato uma ordem policial? E acho que adotamos posições diferentes. Nós pesquisamos alguns casos. And we discussed some of the cases. We discussed India and China. We discussed the Taiwan case, which is completely Índia e China. Discutimos o caso de Taiwan, que é completamente diferente. E falamos brevemente sobre o Japão, mas não conseguimos entrar em muitos detalhes. Mas nossa posição é que, mesmo que China e Japão tenham conflitos sobre as Ilhas Senkaku ou Diaoyu, isso não significa que não possam coexistir. O que é um impedimento maior é a presença de 50 mil tropas em Okinawa e em várias outras bases no Japão. E não é só no Japão. Está na Coreia, vai até as Filipinas, incluindo Guam, e até mesmo na Tailândia. Existem várias bases que os Estados Unidos mantêm, que abrigam mais de 100 mil militares americanos. E isso está criando um grande cerco e está escalando esses conflitos. E o motivo pelo qual dizemos isso é que na Ásia Central, onde a presença dos Estados Unidos é muito menor e que costumava ser igualmente contenciosa, a China e os estados da Ásia Central conseguiram resolver essas disputas de forma muito mais pacífica. E John Mearsheimer, o professor Mearsheimer, tinha uma visão diferente. Ele acha que, de alguma forma, esses estados asiáticos não conseguem administrar seus conflitos sozinhos. E por isso, os Estados Unidos deveriam estar lá como uma força policial. Isso também levaria à sua ideia de conter a China. Eu nunca consegui entender completamente porque ele acha que a China deve ser contida e não os Estados Unidos. Mesmo que, pela teoria dele, grandes potências estejam sempre em conflito, por que seriam os Estados Unidos que não deveriam ser contidos e não o contrário? Quero dizer, exceto por uma causa nacionalista, nunca consegui entender. Mas isso, no matter fide, é certo em swing. Sim, se eu entendi corretamente, então a resposta dele provavelmente seria que não. Se a China tivesse o poder, ela tentaria conter os Estados Unidos, mas como não tem, ainda é do interesse dos Estados Unidos fazer isso. Mas é aqui que eu também discordo dele. Mas por que achamos? Mas então a questão é, por que favorecemos os Estados Unidos? Quero dizer, mesmo que esse seja outro ponto do debate, não há evidências de que a China tentaria conter. Esqueça os Estados Unidos. Veja a história do Japão e da China. Em 1000 anos de história, a China nunca conquistou o Japão. A expansão japonesa remonta à década de 90 e depois de forma massiva a partir de 1894, quando a Guerra Sino-Japonesa levou à tomada de Taiwan do controle chinês pelos japoneses. Depois, em 1931, o Japão invadiu o nordeste da China, tomou a Manchúria e estabeleceu Manchukuo. Novamente invadiu em 1937. E então entramos na era da Guerra Fria, quando o Japão foi diretamente absorvido pelo Império dos Estados Unidos. Então essa é uma discussão diferente, se temos ou não alguma evidência de que a China tentaria competir. Mas minha pergunta é, mesmo que não haja evidência, nem esqueça o aconteceria. Estamos vivendo em uma era de nacionalismo extremo. Quero dizer, imagine discussões sobre assumir o controle de um aeroporto em Uganda, porque alguns pagamentos de dívidas não puderam ser devolvidos, levaram a uma enorme comoção contra isso, e os chineses tiveram que recuar. E então você pensa na China invadindo o Japão. Quero dizer, é simplesmente ridículo além da conta até pensar nisso nessa era de hipernacionalismo. Mas a questão permanece. Mesmo que você ache que a China tentaria conter os Estados Unidos, porque seria a posição correta dizer que devemos favorecer os Estados Unidos contendo a China, em vez de a China conter os Estados Unidos? Tenho que dizer que você precisa de duas linhas de argumento. Ou você diz, sou um nacionalista, quero dizer, um nacionalista americano, ou você diz, acho que o sistema dos Estados Unidos é melhor do que o sistema chinês.
e acho que é fraco em qualquer um dos argumentos. Yeah, I think it's weak on either ground. no, and don't get me wrong. I mean, I don't share that point of his. E não me entenda mal. Quero dizer, eu não compartilho desse ponto de vista dele. Claro, claro. O que eu acredito é que ele não pensa nisso em termos de qual é melhor ou pior, mas sim qual, dentro das dinâmicas de poder, faz mais sentido para esses estados. Então, não acho que seja uma prescrição moral. Acho que ele acredita que essa é a forma mais racional dos Estados Unidos lidarem com a China. Porque, segundo a teoria dele, não é possível uma grande potência não se envolver com a China. Então, de alguma forma, é preciso interagir, certo? Somehow you need to interact, right? I mean, it's unthinkable that these two completely. Quero dizer, é impensável que esses dois realmente, você sabe, parem completamente e rompam todas e quaisquer conexões. Mas o ponto cego que eu vejo também é que a forma como isso foi colocado, como se a ascensão da China fosse, em última análise, um erro da política externa dos Estados Unidos de permitir que a China crescesse, é algo que também encontro muito na Europa. E eu fico me perguntando sobre sua opinião a respeito disso. Que você sabe, os europeus e euro-americanos veem tudo como um fator, um resultado de suas próprias ações. Será que Índia, China e outros talvez possam, em algum momento, contra essa percepção? Quero dizer, eles têm resistido a essa percepção. Há uma longa história disso, começando com movimentos de resistência anticolonial e assim por diante. Mesmo durante os anos pós-coloniais, esses países têm dito: não nos dê lições. Se quiser oferecer sugestões construtivas, tudo bem, mas é só isso. Saia daqui. Mas eu acho que é uma mentalidade de dar lições às pessoas. Sobre o ponto de que os Estados Unidos permitiram a ascensão da China, há uma longa história que precisa ser analisada, mas acho que isso está equivocado. A China teve um papel igualmente importante ao permitir um maior crescimento nos Estados Unidos, e isso ocorreu às custas dos europeus. Quero dizer, o crescimento na fase pós-anos 1990 na Europa desacelerou justamente porque, primeiro, a China cresceu. Quer dizer, é mais complicado do que isso, porque as indústrias alemãs também estavam experimentando um crescimento maior ao exportarem muita maquinaria e peças inicialmente. Agora, algumas dessas já foram substituídas pela própria produção chinesa. Mas, em geral, o crescimento na fase neoliberal na Europa desacelerou, porque houve uma interligação entre os Estados Unidos e a China. Mas isso também permitiu que os Estados Unidos mantivessem sua hegemonia devido ao aumento de seu poder financeiro. Então, na década de 1990, no início dos anos 90, os bancos dos Estados Unidos eram muito pequenos. Na verdade, os bancos americanos eram muito locais em sua natureza. Foi em 1994 que a verdadeira lei de bancos e agências interestaduais foi aprovada, permitindo que bancos locais se tornassem nacionais e crescessem. E tudo isso culminou em 1999, com a revogação da Glass-Steagall, que permitiu que bancos comerciais se fundissem com bancos de investimento e companhias de seguros. Isso levou ao surgimento de todas essas instituições gigantescas: Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup e assim por diante, que passaram a dominar o mundo. E não são apenas os bancos, são também as instituições não bancárias. Até 1993, nunca existiu uma classe significativa de gestão de ativos alternativos. Não havia um mercado ativo de capital de risco, não havia gestores de fundos hedge ativos e não havia private equity significativo. Então vemos uma ascensão tremenda da BlackRock e da Vanguard, de diferentes empresas como a Citadel LLC, esses gestores de fundos hedge, private equity e capital de risco no Vale do Silício, justamente porque conseguiram hiperfinanceirizar. E parte do motivo pelo qual conseguiram hiperfinanceirizar é que as exportações chinesas, exportações de capital,
Fizeram com que todos os ativos de reserva da China fossem direcionados para o mercado de treasuries, o que significava que os Estados Unidos podiam tomar empréstimos do mercado internacional de forma fácil e barata, o que permitiu o Se não fosse pela redução dessas taxas de juros, o poder financeiro não poderia ter se expandido e não teria dominado o mundo. Talvez não tivéssemos tido a crise financeira global. Esse é um contrafactual diferente. Mas você não veria gestoras de ativos de 10 trilhões de dólares como a BlackRock e a Vanguard, ou enormes corporações como as Sete Magníficas e assim por diante. Sem essa transformação, em que a exportação de produtos chineses mais baratos manteve a inflação mais baixa, o Fed pôde continuar reduzindo as taxas de juros. E os Estados Unidos puderam ter essa capacidade incomum de endividamento, o que permitiu tanto estímulo fiscal, algo que os europeus não conseguiram ter. E parte do motivo pelo qual o crescimento europeu desacelerou foi claro porque eles não conseguiram dominar as finanças como os Estados Unidos fizeram. Mas o outro lado é que eles não podiam contar com estímulos fiscais da mesma forma que os Estados Unidos podiam. E os Estados Unidos podiam fazer isso por causa do fácil acesso a reservas estrangeiras vindas da China e dos produtos mais baratos vindos da China. Então, é simplesmente ridículo dizer que permitimos que a China, mesmo que você tenha permitido que ela crescesse, permitiu porque era do seu interesse. Você se tornou a potência financeira do mundo, por meio da qual a dominação agora era possível, não através de bens industriais, mas através das finanças. Essa percepção, no entanto, é algo que acredito que persistirá no futuro próximo nos Estados Unidos e na Europa. De certa forma, o restante do mundo precisa lidar com o fato de que essas duas entidades, ou essas duas esferas da política mundial, são tão autocentradas. Agora, com base na análise que você acabou de apresentar, quais são seus pensamentos sobre a abordagem atual dos Estados Unidos? Basicamente, pegando um martelo e destruindo as próprias bases que construiu nos mercados financeiros globais. Qual é a sua opinião? Quero dizer, para onde isso vai levar é difícil de prever, porque há muitos conflitos diferentes e é difícil estimar qual lado vai vencer. Mas podemos dizer o seguinte: isso faz parte da estratégia para conter a China. Está muito claro que a China está crescendo muito rapidamente e está se tornando uma alternativa à hegemonia dos Estados Unidos. E o crescimento da China é muito diferente do crescimento da União Soviética. A União Soviética era muito mais contida. Seu papel na esfera internacional era muito diferente, principalmente no campo político. Economicamente falando, o sucesso da União Soviética se limitava ao seu próprio território. Mas esse não é o caso da China. A China está criando sistemas de pagamento alternativos, redes sociais alternativas, padrões alternativos de investimento na internet. Claro, ela é líder em comércio e indústria. E isso realmente cria um grande desafio. Alguns dos desafios são, claro, mal compreendidos. Por exemplo, não acho que a China jamais conseguiria desafiar os Estados Unidos em poder financeiro, porque não existe uma classe financeira na China. O mercado de ações é fortemente reprimido devido à enorme participação das instituições financeiras estatais. Não existem gestores de fundos de hedge e players de private equity e assim por diante. Esses são controlados. O topo do capital é fortemente controlado pelo Estado. E, portanto, eles não têm essas alternativas. Mas em termos de infraestrutura real, eles têm essas alternativas. Então acho que o motivo pelo qual estamos vendo isso é muito claro. É para conter a China. Mas dizer para onde isso vai levar é muito difícil porque há muitos conflitos de interesse. Quero dizer, o motivo pelo qual, apesar do enorme mandato com o qual Trump chegou ao poder, até ele foi forçado a colocar suas guerras tarifárias agressivas em banho-maria com o resto do mundo,
foi porque os vigilantes dos títulos reagiram de forma muito reativa. E ninguém está acima deles. Até o presidente Trump veio a público e disse que estava ouvindo o mercado de títulos. É uma situação difícil. Eles são muito difíceis de conter. Quero dizer, os vigilantes dos títulos estão dizendo, veja a PIMCO e outros, e não sabemos, grandes players no mercado de Londres, além dos bancos centrais da China. Quero dizer, um aumento de 50 pontos base na taxa de juros. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos, que aconteceu pela primeira vez em muitos anos, significa bilhões e bilhões de dólares, até 2 trilhões de dólares, que os Estados Unidos precisam em termos de déficits orçamentários todos os anos. Esqueça os trilhões de dólares, 130% do PIB em dívida, que o país já tem. O que significa que um aumento no rendimento dos títulos do Tesouro tem um impacto muito maior do que a caricatura que Elon Musk e Doge estão fazendo ao tentar economizar talvez 100 bilhões ou 60 bilhões. Quero dizer, os números deles continuam mudando, mas são apenas migalhas. Um aumento de 10 pontos base no rendimento dos títulos do Tesouro mais do que compensa todos esses esforços. Então você não pode ultrapassar, não pode ir além dos limites impostos pelos vigilantes dos títulos. E há também um componente equivalente dentro do mercado de ações. Quero dizer, gestores de fundos de hedge e outros, você sabe, Ken Griffin da Citadel LLC, agora estão dizendo abertamente que isso é simplesmente estúpido. E eles eram doadores republicanos. Disseram que isso é simplesmente tão estúpido. Não podemos trazer de volta a manufatura da forma como estamos falando, porque existem várias pesquisas que mostram que os americanos não querem fazer alguns dos trabalhos que os chineses fariam, pois há simplesmente diferentes níveis de renda. E até mesmo as corporações multinacionais, Nvidia e Apple, dependem extremamente de suas operações na China e em Taiwan, e eles não estão nada satisfeitos com isso. E por fim, a classe de doadores do setor de tecnologia que investiu pesadamente na campanha de Trump. Trilhões em ativos estão sendo eliminados por causa da incerteza criada por isso. E eles não ficariam felizes se isso continuar. Quero dizer, o patrimônio líquido do Elon Musk caiu de 20% a 25%. Ele pode até estar satisfeito porque recebe benefícios extras nos negócios, mas os outros não ficariam felizes. Então, se os ativos da classe doadora não se recuperarem, pode ser que aconteça um golpe empresarial contra Trump, e Trump seja removido do poder, começando pelas eleições de meio de mandato daqui a 2 anos. E então, eventualmente, ele terá que sair. Ele terá que ser substituído pelos democratas ou por quem quer que seja, o que seria do interesse dessas elites. Um dos convidados que tive no meu programa, Cameron McGregor, destacou o quão total se tornou a financiarização da economia dos Estados Unidos, e que o capital do capitalismo foi basicamente sugado, no sentido de que, na teoria capitalista tradicional, o excedente é reinvestido na economia para construir infraestrutura e assim por diante, e para construir a riqueza de uma nação. Mas, na interpretação dele, a financiarização sugou isso e colocou tudo basicamente em um cassino, onde você pode gerar trilhões, mas tudo no papel, enquanto a infraestrutura real e outras coisas desmoronam, porque os Estados Unidos não são mais uma potência industrial. É uma potência financeira, mas isso é altamente artificial. Você compartilha dessa avaliação? E você acha que essa classe financeira nos Estados Unidos tem tanta influência a ponto de impedir mudanças sistêmicas na estrutura da economia americana? Systemic change to the setup of the US economy. Acho que compartilho da análise sobre a destruição da infraestrutura e sobre o cassino, que muitas dessas coisas são multiplicadas no papel, basicamente por meio da escalada de riscos, criação de mais dinheiro e assim por diante, às custas da estabilidade e dos investimentos em infraestrutura real e capital humano. Acho que onde posso divergir um pouco é quanto ao real poder dessa classe financeira. Há um grande grupo de pessoas, do meu lado, política e economicamente falando,
que dizem que o poder dessa classe financeira é apenas um tigre de papel, que eles, na verdade, não detêm tanto poder assim. Eu não concordo com eles. Acho que eles detêm um poder enorme. Quero dizer, só imagine a BlackRock com 10 trilhões de dólares. Existem apenas 2 países cujo produto interno bruto é superior a 10 trilhões de dólares. Só há 2 países no mundo com um produto interno bruto que nenhuma entidade única controla. Isso é controlado por um punhado de pessoas. 10 trilhões de dólares. Eles são uma gestora de ativos profissional que controla 10 trilhões de dólares em dinheiro. Então, as decisões deles de mover dinheiro de um lugar para outro mudam as taxas de juros, mudam a política do Fed, se eles vão optar por um corte na política de taxa de juros. Eles mudam enormemente decisões públicas, políticas públicas, para onde vai o investimento e assim por diante. Quero dizer, você pode falar sem parar sobre como eles conseguem influenciar o poder dentro do establishment político e econômico. Pense até mesmo no Trump chegando ao poder com aquela vitória esmagadora. Parte do motivo foi porque ele recebeu um cheque de 250 milhões de dólares do Elon Musk. Parte disso é o X. Parte disso são os 250 milhões. O que significa que até a política foi totalmente sequestrada pelo dinheiro. Como você explica essa guinada absurdamente à extrema-direita na democracia, na política dos Estados Unidos, quando se trata da questão da Palestina? É por causa do dinheiro sionista. Além dos interesses estratégicos, é o dinheiro que controla. Apart from the strategic interest, it's the money that controls. Even the universities towing. Até mesmo as universidades estão seguindo a linha do lobby sionista porque eles controlam muitos ativos. Então, minha avaliação é que essa classe financeira é extremamente poderosa. Não vejo um declínio em seu poder. Se haverá uma recessão econômica, acredito que sim. Quero dizer, os Estados Unidos vão entrar em uma fase de crescimento muito mais lenta, a menos e até que revertam isso. Mas se a questão é sobre o poder da classe financeira, minha avaliação é que eles continuam sendo o grupo mais dominante e poderoso na economia global. E não acho que exista uma alternativa. Não acho que a China ofereça uma alternativa em termos de classe financeira. Você acha que a China, como rival sistêmico dos Estados Unidos, e talvez a Rússia em outro grau, deveria oferecer esse tipo de financiarização para os mercados globais? Ou é essencial que eles não façam isso para manter uma base industrial como a que possuem? Porque, de certa forma, o argumento é que essa financiarização esvaziou a base industrial dos Estados Unidos. Quero dizer, a China pode fornecer capital essencial para o sul global, e a iniciativa Cinturão em Rota é um exemplo disso. E eu acho que isso é algo de que precisamos, porque, sabe, eles podem investir em infraestrutura, construir sistemas de transporte, criar empregos por meio de investimentos. Quero dizer, essas coisas são totalmente possíveis e acredito que elas podem acontecer. A China também pode emprestar dinheiro para países que estão enfrentando dificuldades no balanço de pagamentos. Assim, pode surgir como uma alternativa ao FMI. Claro, levaria algum tempo para desenvolver instituições que possam substituir o FMI. O problema, no entanto, é que essas instituições enormes e gigantescas que os Estados Unidos criaram, os gestores de fundos hedge, os fundos de capital de risco, os fundos de private equity, ou até mesmo os gestores de ativos tradicionais, os fundos de pensão e os fundos mútuos, não existem do lado chinês. Do lado chinês, os bancos controlam uma grande quantidade de crédito e o direcionam para as empresas estatais. E só. As corporações dependem de seu próprio financiamento interno. Portanto, é um modelo corporativo baseado em poupança. Elas reinvestem seus lucros para industrializar e depois comercializar. A poupança das famílias é muito moderada na China. Às vezes somos muito casuais ao dizer é baseada em poupança. A poupança vem das corporações.
O que você não vê aí é um enorme aumento do crédito ao consumidor, um enorme aumento do tipo de mercado imobiliário que tem sido correlacionado com o mercado de recompra e assim por diante. Isso levou ao surgimento dessas instituições massivas que dominam o mundo. Então, minha opinião é que se estamos falando de desenvolvimento real, acredito que os países do BRICS podem se unir e criar um desenvolvimento genuíno e real. Mas se estamos falando de enfraquecer o poder financeiro, é muito difícil para as nações do BRICS. Quero dizer, pense no superávit. Apenas a China tem um superávit em conta corrente significativo. A maioria dos países do BRICS tem déficits em conta corrente. A Índia tem algumas reservas. Na verdade, a Índia tem uma enorme reserva, talvez na ordem de 400 bilhões. De onde isso vem? Não do superávit em conta corrente, mas da conta de capital. E de onde vêm esses superávites na conta de capital? Dos fundos de pensão, dos fundos mútuos e seus fundos, e do capital de risco vindo do Ocidente. Então, como a Índia poderia fornecer financiamento para o resto do mundo se ela própria tem um déficit em conta corrente? Como o Brasil pode fornecer capital essencial para outros se ele mesmo depende de terceiros? Assim, apenas a RPC tem algum capital excedente. Mas até esse capital excedente é direcionado de maneiras muito diferentes. São os ativos de reserva. Agora, a RPC está gradualmente se tornando um grande player na saída de IDE. Então, por meio de toda a iniciativa Cinturão e Rota e do desenvolvimento de infraestrutura, há muito IDE que sai do país. Mas a China não possui essas instituições para substituir os gestores de ativos. É por isso que acho que não vejo a China assumindo o poder financeiro. Não acho que eles deveriam. Não acho que deveriam se importar com isso, porque isso tem sido, como você disse, esvazia suas indústrias, poderia prejudicar sua infraestrutura, poderia até mesmo levar o Partido Comunista à falência, poderia até afastá-los do socialismo. Quero dizer, haveria uma concorrência severa. Parte do motivo pelo qual, nos anos 1990, eles avançaram com muita cautela, mantendo o mercado de crédito extremamente reprimido, é que sabiam que no momento em que liberalizassem totalmente a conta de capitais, surgiriam essas instituições alternativas que poderiam derrubar diretamente o governo deles. E o Partido Comunista não pode sobreviver nessas situações, nessa dinâmica. Então não acho que a China deva fazer isso, e não acho que a China vá fazer isso. Como o Ocidente reagiria, é uma incógnita. Se morreria uma morte lenta, se uma política melhor o substituiria, eu não sei. Mas sim, a ascensão da Ásia é imparável. E deve ser imparável porque temos a maioria da população lá. Então, se você acha que, 300 a 400 milhões de pessoas deveriam ter uma fatia maior do bolo mundial do que 1,1 bilhão de pessoas no sul da Ásia, isso é extremamente irracional. Por isso, acredito que a ascensão da Ásia é certa. Para onde os Estados Unidos irão, eu não sei. Sim, isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. Ter não apenas algumas centenas de milhões, mas alguns bilhões de pessoas na classe média, e o peso econômico que isso traz é algo positivo. Então, acho que devemos esperar por isso com otimismo. E Jyotiman, você é uma das pessoas que está sempre nos atualizando sobre o que está acontecendo. Quem quiser te acompanhar deve, claro, seguir seu canal, Indian Global Left. Existe algum outro lugar onde você publica ou onde as pessoas podem te encontrar? Começamos um Substack onde publicamos nossas análises aprofundadas sobre eventos atuais ao redor do mundo. Então, inscreva-se lá. Nosso canal principal é o YouTube e temos várias contas em redes sociais vinculadas ao nosso canal do YouTube, que estão disponíveis lá. Então sim, essa é nossa principal plataforma, Índia e Esquerda Global. Vou colocar o link na descrição. E Jyotiman Mudhya, pelo seu tempo. Muito obrigado, Pascal. Foi muito agradável.